Olá, irmão, a paz. Boa tarde a todos. Cá estou eu novamente para dividir uma palavra com vocês, a qual Deus colocou no meu coração. Estou sumida por alguns dias, final de ano, festas, correria, enfim, visual novo, cortei meu cabelo, tá? Dei uma ajeitada aqui, mas bora lá para a palavra, que eu não estou aqui para falar da minha vida particular, mas para falar do que Deus tem colocado no meu coração. E essa palavra, irmãos, que eu vou ler aqui, essa palavra faz muito tempo que está no meu coração queimando, e é uma palavra muito especial. Talvez eu leve um pouco mais de tempo para ministrar ela, porque é uma palavra muito especial, muito maravilhosa e precisa de muita atenção. Né? Tá em Isaías, é uma palavra muito conhecida até, eu acredito que por muitos, mas é uma palavra edificante, uma palavra que trouxe uma nova revelação ao meu coração de algo que eu nunca tinha percebido, né? E aqui ressaltou os meus olhos e isso eu quero dividir com vocês. Então eu quero começar agradecendo ao Senhor e fazendo uma oração para que essa palavra venha falar com vocês como falou comigo. Amém? Não estou no meu local de trabalho hoje, estou num lugar mais reservado, então dá para me fechar os olhos para orar, estou mais à vontade aqui, né? Graças a Deus, né? Nesses dias de festa nos propôs isso, né? Esse tempo um pouco mais de descanso, vamos dizer assim, tá bom? Então vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa, esse rema, essa palavra de revelação que o Senhor trouxe a mim. E o meu coração tem queimado por isso, Pai. E que eu e os meus irmãos possamos viver essa verdade que vai ser ministrada aqui. E que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. A Tua palavra é a verdade. Pai, que essa oração, essa palavra chegue, Senhor, até aqueles que vão poder, vão conseguir ouvir, aqueles que o Senhor quer que ouçam, que quer que saiba dessa palavra, Senhor. E eis-nos aqui, guarde a cada um dos meus irmãos esse final de ano, nesses últimos dias do ano, que nós não venhamos deixar de perseverar na fé por causa das festas, por causa de tantas coisas, Senhor, que nada venha de nos distrair da Tua presença, que eu peço por mim e pelos meus irmãos que vão ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ler uma palavra que está em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Eu vou ler alguns versículos e vou ministrar aquilo que o Espírito Santo já colocou no meu coração, tá? E eu quero dividir com vocês. Vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo passar aquilo que está no meu coração, que Deus colocou no meu coração, no meu espírito. E eu vou ler, diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ou seja, esse séquito aqui é um grupo, reis, rainhas, né, de anjos ali que estavam, significa isso, não que sejam reis e rainhas, mas é um grupo ali que estava sobre Deus, né? Que aqui os serafins, no caso eram os serafins que estavam ao redor de Deus aqui, né? Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, aqui é o rema dessa palavra. Deus permitiu que Isaías ouvisse a conversa dele com Jesus e o Espírito Santo, porque ele disse aqui, ó: eis que depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Esse nós é que Deus estava com Jesus e o Espírito Santo. E outro detalhe, Isaías só pôde ouvir essa conversa depois que foi purificado, depois que o anjo tocou nos lábios dele e arrancou a iniquidade, perdoou os pecados. A iniquidade é aquilo que está
pregoado em nós. A iniquidade são os pensamentos, são atitudes ruins que nós temos. A iniquidade é aquilo que desagrada o coração de Deus, que fere o coração de Deus. E ele perdoou os pecados de Isaías aqui. Então, irmãos, Deus só enviou Isaías depois que ele foi purificado. Que eu e você venhamos ser purificados neste tempo. Eu tenho orado muito, irmãos, por isso. Eu tenho buscado muito a presença do Senhor nesses dias e não é fácil. Há dias de luta, dias de guerra, nós estamos em guerra. E aí Deus pergunta, quem que eu vou enviar? Será que eu e você podemos ouvir a conversa de Deus e do Espírito Santo com Jesus? Será que nós estamos tão íntimos de Deus a ponto de conseguir ouvir uma conversa? Aqui Deus abriu a visão de Isaías. Deus permitiu que Isaías visse, mas por quê? Eu creio que Deus sondava o coração de Isaías e sabia que quando ele ouvisse Deus falando com Jesus e o Espírito Santo, ele sabia que Isaías não ia resistir. Ele ia se compadecer do povo, porque esse povo estava em iniquidade, estava em pecado, estava em desobediência, estava em rebelião contra Deus. E aí, Deus enviou Isaías. Deus sempre escolhe um, irmãos. Deus sempre vai escolher aquele. Deus não tem filhos prediletos, nem preferidos, mas Deus tem filhos íntimos, aquele que busca mais, aquele que quer estar mais tempo na presença de Deus, aquele que busca mais, aquele que está disponível. Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, sim, muitas coisas incertas, as pessoas falam de tantas coisas, tantas notícias, mas se a gente deixar a nossa mente ficar contaminada com essas coisas, nós não vamos ter condições de ouvir uma conversa dos céus. Vocês têm noção do que é isso aqui? Isaías ouviu uma conversa dos céus aqui, Deus permitiu isso. Isso é tremendo, irmãos, quando eu ouvi isso. Quando eu tive a revelação dessa palavra, eu falei, meu Deus, que grandeza que Isaías viveu. Eu quero viver isso, irmãos. A palavra do Senhor fala que Deus conta o segredo deles para aqueles que o temem e os ama. Deus não conta o segredo deles para qualquer um. Deus não vai revelar coisas para você se você for um fofoqueiro, se você sair falando tudo que Deus fala para você. As coisas que Deus tem pedido a você, talvez no seu secreto, como tem pedido para mim. Deus tem um propósito para cada um. E o propósito de Isaías aqui foi falar a verdade para o povo. Depois que ele foi purificado, depois que um dos serafins, não foi qualquer anjo. Não foi um anjo, na verdade, foi os serafins. E os serafins, eles são aqueles, os anjos, no caso, os serafins, que estão voando em torno do trono de Deus. Eles estão muito próximos. Vamos dizer que os anjos estão mais afastados e os serafins estão aqueles que estão perto do trono de Deus. E a palavra de Deus fala que eles brilhavam tanto e eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor. Os serafins não eram qualquer um, não era qualquer autoridade espiritual, não era. Que eu e você possamos viver isso, irmãos. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado por essa santidade. E aqui diz assim na minha Bíblia, né? Santo, santo, santo é o Senhor. A principal característica de Deus revelada a Isaías é a sua santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus, irmãos. Não adianta, se a gente não negar a nossa carne, se a gente não andar nos princípios, se a gente não tiver um conserto com Deus, ninguém vai ouvir. É impossível você chegar perto de Deus impuro. Não, irmãos, permanecendo no pecado. Pecar é uma coisa, mas permanecer, você sabe que é errado e está fazendo. Deus dá uma ordem e você desobedece. Não, sem santidade ninguém vai ver a Deus. E aqui está falando que a principal característica de Deus revelada a Isaías é a sua santidade, que significa a sua pureza de caráter, sua preparação do pecado e a repulsa de tudo que é mal. A santidade absoluta de Deus deve ser proclamada nas igrejas, assim como é nos céus. Então, irmãos, hoje eu estava lendo com meu filho 2 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, do versículo 1 ao 6. E ali está falando que nós somos cartas de Deus. Paulo está falando ali que nós somos cartas de Deus. E o que é uma carta viva? Uma carta viva é a sua vida. É a sua vida exposta às pessoas. É a sua vida onde todo mundo vê o que você faz, o que você fala, como você se comporta, como você se veste, como você se sai quando alguém te afronta. É a sua vida, é o seu viver. Isaías aqui, depois que foi purificado e depois que foi perdoado, ele foi uma carta viva de Deus para aquele povo. Ele foi uma carta viva. Eu e você temos sido uma carta viva.
Temos que nos esforçar, irmãos, para ser essa carta viva. Jesus está às portas, Jesus disse, eu estou indo aos céus, eu estou subindo, mas eu estou indo preparar morada para vocês. É tão sério isso, irmãos, nós estamos nos últimos dias do ano, hoje é dia 27 de dezembro, e irmãos, eu quero continuar essa jornada com Cristo. Às vezes é difícil, às vezes a luta bate forte, às vezes a gente dá aquelas vaciladas, mas Jesus vem com a sua misericórdia e nos levanta. Vamos ser carta viva de Deus, vamos buscar a santidade, para a gente poder pregar essa palavra para aqueles que ainda não creram, ou para aqueles que já creram, mas ainda não se decidiram, não se posicionaram. Até crê, até acredita, mas não tem coragem de se posicionar, de fazer o que é certo diante de Deus, porque não é fácil, irmãos. Sabe, uma palavra que sempre fica no meu coração é que servir a Deus é sofredor, sim. Tem vitórias, tem bênçãos, claro que tem, todos os dias, mas é sofredor. Temos que carregar a nossa cruz, não tem outro jeito, não tem. Então, irmãos, vamos buscar essa santidade para que Deus possa nos usar da maneira que Ele deseja. E aqui diz mais. Ai de mim, foi que Isaías disse, não foi? E diz assim, Isaías, ao contemplar a santidade de Deus, imediatamente reconheceu sua própria imperfeição e impureza, sobretudo quanto às suas palavras, reconheceu também as consequências de ver Deus face a face, e ficou assombrado. Deus então purificou os seus lábios e o seu coração, e o tornou apto a permanecer na sua presença como servo e profeta do Santo de Israel. Todos aqueles que se cercam de Deus precisam receber o perdão de seus pecados e a purificação do seu coração pelo Espírito Santo, pois somente Deus pode nos tornar puros como Ele mesmo requer. Irmãos, não tem outro jeito, Aqui está falando que, as consequências de ver Deus face a face, ele ficou assombrado, e ele foi os lábios dele foram purificados, o coração dele, ele tornou a presença de Deus. Deus quis se mostrar a Isaías por causa que viu o coração dele, e ele disse, ai de mim. Depois que ele viu tudo aquilo, toda aquela visão, aquela glória, ele falou, meu Deus, como eu sou impuro, como eu sou pecador, como que eu vou conseguir agora em adiante, depois do que eu vi, com tanto pecado em mim? E Deus falou, calma aí, eu tenho uma solução para você. Eu te mostrei tudo isso, mas eu tenho uma solução. Eu vou te purificar, eu vou te perdoar dos seus pecados, mas aí eu vou te enviar. E aí, só aí então, irmãos, que Deus pôde enviar Isaías. E aí ele disse, quem enviarei? Só depois de purificado é que Isaías foi designado profeta. Só depois que ele passou pela purificação. Deus avisou a Isaías que o povo ia rejeitar a sua mensagem, continuar indiferente ao chamado profético ao arrependimento. Sua pregação até faria seus corações se endurecerem ainda mais forte contra o Senhor. Mesmo assim, Isaías teria que pregar firmemente a mensagem impopular do juízo. Vamos ter, sim, irmãos, críticos, perseguidores. Vamos ter aqueles que vão dizer, ai, cala a boca. Ai, eu não quero saber disso. Ai, você só fala disso. Vão ter, irmãos. Mas vai ter aqueles também que vão se debruçar para ouvir a palavra da salvação. Então é por esses que a gente tem que permanecer. É por esses que a gente não pode desistir de pregar essa palavra depois de sermos purificados e perdoados. Depois da nossa iniquidade ter sido arrancada. Aí sim nós temos que fazer o ide de Jesus. Não vamos nos acovardar. Permita com o seu coração quebrantado e contrito diante de Deus, que Deus permita que você escute a conversa dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Isaías ouviu uma conversa de Deus e Jesus e o Espírito Santo, os três juntos. E eles estavam conversando. E aí ele ouviu essa palavra, ele ouviu essa conversa. E ele falou, não, eu estou aqui. Pode me enviar a mim, eu vou. E não foi fácil. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado por muitos, mas eu também creio que por muitos ele foi aceito e foi ouvido. Não é fácil, irmãos, eu estar aqui. Não é fácil eu estar aqui, né, falando de Jesus. Tem muitos levantes. Se vocês não sabem as lutas que eu tenho enfrentado para estar aqui, pagando o preço. Eu tenho pago um preço. O diabo, o inferno não fica feliz com aquele que está pregando a palavra do Senhor. Aquele que dá a sua cara a tapa, que tem coragem. Mas eu não vou me acovardar. É o diabo quem tem que fugir por 7 caminhos. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá. Lá em Lucas 10:19 está escrito, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então não deixe o diabo te intimidar.
Se santifique na presença de Deus, se humilhe, errou, levanta, caiu, tropeçou, levanta. Pede misericórdia lá em Salmo 51, declara o Salmo 51, onde Davi, quando errou, ele falou: Deus, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim o teu espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto, perdoa as minhas transgressões, afasta de mim o meu pecado. Tem que ter coragem de se humilhar diante de Deus, tem que ter coragem de buscar a presença de Deus, tem que ter coragem, irmãos, porque senão a gente não vai conseguir. A luta bate forte, a luta bate muito forte. Eu deixei algo marcado aqui, eu gostaria de estar lendo, mas deixa eu ver se eu... Tantas anotações que eu tenho aqui, que às vezes eu até me perco em algumas coisas. São tantas coisas que Deus tem falado no meu coração. Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra que eu queria falar aqui. Não tô achando. Não tô achando, irmãos. Mas é isso, irmãos. É essa palavra que eu quero deixar a vocês. Leiam Isaías, capítulo 6, leiam essa palavra. Tire um tempo, feche a porta do seu quarto, entre dentro do seu quarto e feche a porta. Não deixe o diabo intimidar você. Ele tenta, irmãos. Ele tenta. Ele tenta de várias maneiras nos amedrontar, ele tenta nos acovardar, ele tenta nos colocar medo, falar que a gente não vai conseguir. Ele tenta de todas as maneiras, mas não deixa não. Não deixa o diabo tirar as bênçãos do Senhor, porque Deus é muito mais, o poder de Deus é muito mais. Então, irmãos, é essa palavra. Vamos falar: Deus, envia-nos a nós para essa missão, envia-nos a nós, purifica os meus lábios, perdoa os meus pecados, arranca a iniquidade. Permita, Pai, que eu ouça a sua conversa. Permita, conte os seus segredos para mim, fale para Ele, como eu tenho me humilhado na presença do Senhor. Esses dias, irmãos, eu estava orando ao Senhor e foi uma experiência muito maravilhosa que eu tive. Eu falei: Deus, eu queria tanto uma amiga de oração. E aí de madrugada eu passei uma batalha espiritual e aí eu acordei. Eu falei: Deus, eu tinha orado, falando: Deus, eu preciso de alguém para orar comigo, porque às vezes, irmãos, a gente não acha ninguém para estar nas trincheiras com a gente, para pegar na nossa mão e falar: eu te ajudo. É difícil. E aí, sabe quem? O Espírito Santo me levou a chamar a minha filha. E eu acordei ela na madrugada e falei: filha, eu preciso de você. Vamos entrar em guerra juntas pela nossa casa. E ali nós fomos para a sala na madrugada e nós oramos, nós lemos a palavra, nós guerreamos contra o inferno. E por último, depois eu falei: filha, faz uma oração pela mãe, porque eu estava angustiada, irmãos, eu estava sofrendo uma luta espiritual, uma batalha espiritual, e ali ela impôs as mãos sobre a minha cabeça e orou por mim. Aquilo foi maravilhoso, foi o céu da terra para mim, sabe, irmãos? Às vezes a gente fica caçando nas pessoas, tantas pessoas, e dentro da nossa casa nós temos pessoas que vão nos ajudar, os nossos filhos, o nosso esposo. Então não fique desesperado procurando por pessoas. E eu estou aqui também, eu me disponho. Irmãos, eu sou uma pessoa de oração e eu amo orar. E eu não tenho medo de entrar nas trincheiras por ninguém. Tem pessoas que me conhecem, sabe disso de verdade. Eu não tenho medo de orar, de entrar na guerra por alguém, não tenho. Porque quando eu preciso, é difícil achar. É difícil achar alguém que não vai nos julgar, que não vai apontar o dedo. É difícil. Aquele que vai orar por você, que vai, sabe, às vezes tem medo da retaliação. Tem muitas pessoas que têm medo de retaliação. Eu não vou mexer com o diabo, não, eu vou ser retalhado. A gente só é retalhado, irmão, se a gente tem porta aberta, se a gente tem brecha. Eu quero pregar uma mensagem sobre isso, sobre libertação, de como Deus tem me chamado para isso. Deus tem me dado esse dom também da libertação, né? De orar pelas pessoas, de ajudar as pessoas na libertação. E eu quero falar sobre isso mais pra frente. É um tema meio extenso, vamos dizer assim, porque uma live só não dá, tem que ser várias, tem que ser tipo uma sessão de lives, né? Pra eu falar sobre isso, mas eu estou aqui. Se você quiser oração, deixe nos comentários. Não precisa se identificar, coloque seu nome ali apenas, ou só porque você precisa de oração. E se quiser entrar em contato comigo, pode entrar, estou aqui para ajudar. Não só para pôr a minha cara aqui, não, irmãos, não é isso.
Então, voltando para a palavra, nem sei porque eu falei sobre isso agora, mas Deus sabe. Vamos permitir que Deus possa querer nos usar. Primeiro, a gente precisa nos santificar, querer ser usado por Deus. Então, leia Isaías e medite nessa palavra, irmãos. Eu quero orar para que Deus nos fortaleça. Fortaleça a mim, fortaleça você, para a gente não desistir da batalha, porque a guerra está travada, mas um dia Satanás vai ser preso, jogado no lago de fogo de enxofre, e todas as lutas, todas as dificuldades vão ter um fim. Ora vem, Senhor Jesus, buscar a tua noiva, buscar a tua igreja, que anseia e espera por ti. Tem uma música da Nívia Soares que fala isso, que ela anseia e espera por ele. Nós devemos ansiar e esperar por ele, pelo Rei da Glória, que vai vir sobre um cavalo forte como um leão para nos defender, para nos levar deste mundo. Que eu e você possamos estar prontos como Isaías estava aqui. Isaías disse: envia-me a mim, sem medo nenhum. Não foi fácil para ele, ainda mais naquele tempo, antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo. Mas ele falou: eu vou. E eu também, irmãos, eu digo: eu vou. Eu vou, não importa o preço que eu tiver que pagar, não importa o que aconteça, eu irei. Porque eu sei que eu tenho crido, eu sei que meu Redentor vive e de certo se levantará ao meu e ao seu favor. Então não desiste, não se acovarde, não fique com medo de demônio, não. Não fique com medo das lutas, em frente. Errei, levanta, se arrepende, lê lá o Salmo 51, declara, coloca a cara no pó, se humilha diante de Deus e vamos continuar, vamos caminhar. É assim que eu tenho vivido, irmãos. É assim que Deus tem segurado na minha mão e tem me levado. Então, essa é a palavra que eu quero deixar. Não vamos desistir e vamos nos santificar. A palavra hoje é santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Aí só depois nós vamos poder ter visões, sonhos, revelações daquilo que Deus quer para mim e para você, nesse tempo, nessa geração. Não se acovarde não, seja forte e corajoso, tenha de bom ânimo, Amém, irmãos, amém, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu espero que você, que através desse vídeo, quando você ouvir essa palavra, o Espírito Santo toque em você. Pai, eu quero orar agora. Obrigada, Paizinho querido, por essa palavra maravilhosa, por essa palavra de revelação. Sim, Deus, que o Senhor possa contar comigo e com os meus irmãos. Faça esse vídeo chegar aonde ele tiver que chegar. Faça, Senhor, aqueles que querem, aqueles que não têm medo do inferno, aqueles que não têm medo, Senhor, de sofrer pela Tua palavra. Que se levante como um grande exército em extremo ali, como está escrito, Senhor, Ezequiel 37, coloque esse exército de pé, Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça no Senhor e na força do seu poder, Pai, nos dê ânimo, nos dê força, nos dê coragem, ousadia, Pai, toca na nossa boca, nos nossos lábios com a tenaz, envia os seus anjos, para que eles possam militar pelas nossas vidas, contra Satanás e seus demônios, toca nos nossos lábios, arranca a iniquidade, perdoa o pecado, Senhor, nos perdoe por aquilo que nós temos feito contra o Senhor, nos perdoa por muitas vezes sermos covardes, de não termos coragem de nos levantar pelos outros, e às vezes só olhamos para o nosso próprio umbigo, e às vezes nem isso. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do demônio, eu repreendo toda ação demoníaca, eu repreendo todo medo, toda incapacidade, todo desânimo. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo agora, em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, tenha visões, tenha sonhos proféticos, que você seja tocado, que você seja tocado em nome de Jesus, que o poder de Deus te alcance. Senhor, derrame sobre as nossas vidas uma porção de óleo fresco, Senhor. Senhor, abre nosso entendimento, tira a cegueira dos olhos, o tapão dos ouvidos. Deus, endireita as nossas veredas, ajude, Senhor, a gente a andar pelos seus caminhos, nos proteja, Senhor, e seja sobre a nossa retaguarda, nos proteja, Senhor, dos espíritos de Amaleque, Senhor, espírito de traição, espírito, Senhor, de contenda, Senhor, em nome de Jesus, repreende todo espírito de vício, todo espírito de contenda, de enfermidade, arrenda-se ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se levante e ande em nome de Jesus, não se acovarde. Sobre nós está a autoridade que Jesus Cristo nos deu, em o nome de Jesus. Levante e anda.
Levante e ande, essa é a palavra. Se santifique na presença de Deus, que eu e você possamos nos santificar. Senhor Jesus, nos ajude, segure na nossa mão, nos ajude a não desistirmos daquilo que o Senhor tem nos pedido neste tempo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Que 2026 venha ser o melhor ano das nossas vidas, que nós venhamos prosperar em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Que nós venhamos crescer em graça, em misericórdia, Senhor, com sabedoria, derrame sabedoria, que repouse sobre o teu povo, Pai. Que repouse sobre a tua igreja, espírito de sabedoria, de inteligência, conhecimento, fortaleza, conselho e temor do Senhor. Ah, Deus, levante um grande exército, Senhor, para que nós possamos lutar juntos pela tua igreja, como igreja, unidos, Pai. Não em placas de igreja, não, mas um só povo, Senhor, é isso que eu te peço. Seja conosco, Pai. Abençoe, Senhor, esse final de ano, esses dias que estão se terminando, Pai. Abençoe as festas de cada um, o réveillon de cada um, Pai. Que a tua bênção, a tua proteção esteja sobre cada um, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos. Graça e paz. E mais uma vez, se alguém precisar de uma amiga de oração, precisar de ajuda, eis-me aqui. Eu estou aqui para ajudar, porque Deus tem me enviado e eu não vou tirar a mão do arado. Eu estou aqui para ajudar. Quem quiser ajuda, pode entrar em contato comigo. Tem a liberdade de me chamar no privado, se quiser, para poder conversar, para poder orarmos juntos. Não se envergonhe de pedir ajuda, não. Ninguém consegue nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros, né? E sem julgamento. Sem apontar o dedo e falar, você fez isso, você fez aquilo. Quem somos eu e você para julgar alguém? Se eu não puder estender a mão, pode ter certeza que julgar jamais eu vou. E aqueles que me conhecem de perto sabem o que eu estou falando, que jamais eu vou apontar o dedo para ninguém. Então, eis-me aqui para ajudar quem quiser ajuda aí. Em nome de Jesus, amém? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, se essa palavra edificou a sua vida, compartilhe com um amigo, com um parente, com quem Deus tocar no coração de vocês, que eu não estou aqui para falar de mim, mas da palavra do meu Pai, da palavra do nosso Pai, amém? Então me ajude a divulgar esses vídeos, né? Para mais pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, um ótimo réveillon. Vou estar aqui como uma intercessora por cada um de vocês que estão inscritos no canal. Pode contar com as minhas orações. Vocês têm em mim uma intercessora, uma amiga de oração, de verdade, de verdade. Amém? Deus abençoe, graça e paz.